Meus irmãos, hoje nós daremos prosseguimento no nosso estudo. Semana passada falamos sobre o sucessor de Davi, Falamos sobre Salomão. E hoje nós vamos avançar, nós vamos falar sobre aquilo que Davi desejou fazer e não pôde, mas que Salomão fez, que foi construir o templo ao Senhor. Antes disso, para que fique mais claro alguns pontos que a gente vai abordar ao longo do nosso estudo de hoje, é interessante considerar o contexto de tudo isso que se passa até chegar à construção do templo. Estudar sobre a construção do templo, a parte do seu contexto, é separar e tirar o ponto principal do foco da história. É como se nós contássemos, se nós dessemos a direção para alguém, sem ao menos dizer o caminho. Olha, você precisa chegar lá, mas como eu vou chegar? A pessoa vai se perder facilmente e não considerar o contexto fará com que perca principalmente o propósito da construção desse templo, que essa história contribui para a história maior, que é a história de redenção. O que vimos aqui até então é que Deus separou para si um povo. Como se deu isso? Deus fez um pacto com Abraão. Deus trouxe para si Abraão, fez um pacto, Deus constitui um povo para si. Aquele era o povo que o Senhor escolheu para Ele mesmo. Deus libertou esse povo, Abraão cresce, a família começa a crescer, e esse povo vai para o Egito. Lá fica cativo, e então Deus decide libertar aquele povo, e Moisés lidera, conduz esse povo que estava agora muito numeroso no Egito, sofrendo escravidão. Moisés é quem lidera o povo para a saída do Egito, cumprindo-se aquilo que o Senhor já havia ele mesmo antecipado. Olha, o povo vai ser escravo, mas eu vou libertar esse povo também. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vê milagres maravilhosos, surpreendentes diante de si, tendo como um ponto principal o mar se abrindo e do outro lado canta e faz festa. Mas logo depois esse povo começa a reclamar. Começa a reclamar da comida, uma reclamação aqui e outra ali. E esse povo agora está no deserto, peregrinando rumo a uma terra prometida. Uma terra que o Senhor prometeu. Uma terra que mana leite e mel. Moisés conduz esse povo até quase as portas da terra prometida, porque o próprio Moisés não entra nela. O Senhor então conduz o povo em segurança, o povo triunfa sobre os moradores de Jericó, se estabelece ali. A gente passa por um período e a gente chega na monarquia. Chamamos um período, a monarquia vai se dividir basicamente em duas, entre monarquia unida e monarquia dividida. A monarquia unida, já mencionamos aqui outras vezes, compreende o período de 3 reis. O primeiro rei de Israel, Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Depois de Salomão, o reino vai se dividir entre Reino do Norte e Reino do Sul. Falamos isso no sermão do domingo passado, sobre essa divisão. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Enfim, mas voltando aqui ao período que nos interessa, Davi, então, é estabelecido pelo Senhor como o novo rei de Israel. E Davi faz com que no seu período de reinado, Davi era o homem da espada, era o homem da guerra. Davi faz com que o reino nesse período, por meio da espada, avançasse, se expandisse muito. O reino cresceu muito. Davi era um bom rei, era um homem de guerra e era um bom rei. Apesar de suas trapalhadas, por assim dizer, o Senhor sempre se mostrou gracioso com Davi desde a sua escolha. E Davi, então, como vimos na última aula que dei aqui, ele está no seu palácio e diz, olha, eu estou no palácio, mas Deus continua morando na tenda, no tabernáculo. E ele deseja, então, fazer casa para Deus. O intento dele era construir uma casa, uma habitação para Deus que não fosse mais em tenda. Até porque o período de peregrinação pelo deserto, onde não se tinha uma terra, onde não se tinha um território, havia ficado para trás. E ele é surpreendido então quando Deus diz que ele é quem faria morada para Davi. Ele quem construiria uma casa para Davi.
É como se Davi dissesse assim: eu vou dar um palácio para que Deus possa descansar. E Deus diz: Davi, não, você não está entendendo, você não vai construir casa para mim, não. Eu que vou construir uma casa para você, um descanso para você, uma morada para você. Então Deus faz com Davi uma aliança. Nessa aliança, Deus diz a Davi que nunca faltaria no trono de Israel um descendente seu. Sempre teria no trono de Israel um descendente de Davi. Óbvio que naquele contexto é muito mais amplo do que algo local, do que ter sempre um descendente direto de Davi no trono. Estava falando de um descendente eterno, que não precisasse vir nenhum após ele, porque ele eternamente estaria no trono. Então, apontava para Cristo Jesus. Deus não habitaria naquela casa. Deus habitou entre nós por meio do descendente de Davi, por meio de Cristo Jesus. Aquele que eternamente reina, que não há necessidade de vir um sucessor, quem sabe um filho de Jesus, para poder perpetuar e a promessa da aliança davídica se cumprir. Não há necessidade. Cristo é o descendente perfeito de Davi. Davi então morre, há aquela confusão ali entre os seus filhos, quem há de ser o sucessor, e Salomão então assume o trono. Salomão assume o trono, e Salomão até começa muito bem muito bem assim, entre aspas, né? Porque é bem difícil dizer que Salomão começa muito bem à luz de toda a sua história. Mas Salomão então vai construir o templo para o Senhor. Aquilo que Davi desejou e não pôde fazer, agora Salomão vai fazer, que é construir o templo. Nós estudaremos então essa construção. Nós não entraremos, de antemão já aviso aos irmãos, nos pormenores do que havia dentro do templo, o que significava cada coisa, porque aquele templo ele era a próprio tabernáculo em proporções muito maiores. Então os utensílios eram praticamente os mesmos. Há uma mudança aqui ou acolá que a gente vai ver, mas o nosso objetivo é mostrar a construção do templo e mostrar em que isso contribui para a história da redenção, relacionar isso com o pacto, relacionar isso com o mediador e relacionar isso com o reino. Esse é o nosso propósito. Então nós não vamos perder muito tempo mostrando detalhes do templo, porque basicamente os mesmos utensílios. Nós vamos no propósito dessa história. E uma pergunta sempre a se fazer diante de uma história bíblica é olhar para a história e se perguntar em que essa história está contribuindo com a história de redenção. É uma pergunta que deve ser sempre feita. Em que esse templo sendo construído contribui para essa história? É o que nós vamos ver hoje, com a graça do Senhor. Bom, o templo de Salomão, meus irmãos, ele foi construído, o pastor bem colocou no resumo do boletim, foi construído na Jerusalém antiga, no Monte Moriá, o monte onde Abraão levou Isaque para ser sacrificado ao Senhor. Esse templo construído na época de Salomão não persiste. Esse templo ele é destruído depois, quando Nabucodonosor leva o povo cativo. Esse povo é levado cativo e o templo é destruído. Quando o povo regressa do cativeiro, é interessante que você se lembre da nossa série de sermões em Esdras e Neemias que fizemos, né? Nós falamos sobre isso, falamos sobre a reconstrução do templo, a começar pelo altar. Esdras e Zorobabel fizeram esse papel de reconstruir esse templo. Esse templo foi posteriormente, com o passar dos anos, se deteriorando, obviamente, precisando de uma reforma, que não é a protestante, tá, gente? Precisava de uma reforma, e essa reforma foi feita por Herodes. Herodes reforma esse templo é fortificado, e lembre-se que eu estou falando do segundo templo, esse templo era o templo que Esdras havia reconstruído junto com Zorobabel. Herodes, então, reconstrói esse templo. Esse templo é o templo da época de Jesus, o templo que Herodes reformou o templo que havia sido reconstruído. É o templo da época de Jesus. Esse templo da época de Jesus, qual o fim que ele tomou? Alguém se lembra? Havia alguma profecia acerca dele? Seria destruído. E ele foi, Franklin? Foi destruído. Como diz a palavra, não ficaria pedra sobre pedra. Tudo foi removido. No ano 70, aproximadamente, depois de Cristo,
O general Tito, ele com suas tropas, colocam o templo abaixo. Alguns vão dizer que os homens procurando ouro que pudesse haver, porque o templo era um grande tesouro, por assim dizer. Havia muito ouro no templo. O altar, por exemplo, era coberto de ouro. Havia muito ouro ali. Isso fez com que aqueles que venciam a guerra sempre faziam isso, se apropriavam dos despojos, da riqueza. Então fez com que se apropriassem e desejassem buscar a riqueza que havia no templo, que estava destruído. Então removiam as pedras procurando ouro. Outros vão dizer que colocaram fogo no templo e o ouro derreteu, e para conseguir pegar o ouro derretido, removeram todas as pedras. Certo é que esse templo da época de Jesus foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito. A profecia de Cristo de que não ficaria pedra sobre pedra, de que aquilo ali, aquele templo viria abaixo, de fato veio. Isso só para a gente situar que templo é esse que a Bíblia está falando. Será que tem a ver com o templo de Salomão do Brás? Não, nada a ver. Não tem a ver com o templo de Salomão do Brás, que uma igreja recentemente fez um marketing sobre isso para construir, né? E o objetivo ali realmente no do Brás, a gente tem o templo de Salomão e tem o do Brás. O do Brás é financeiro mesmo, é levar todos os dízimos à casa do tesouro, tá? Mas curiosamente não colocaram ouro sobre o altar lá do Brás. Vai saber onde está o ouro do Brás. Muito bem, irmãos, vamos voltar para Salomão, deixa o do Brás quieto. Salomão, então, é o construtor desse templo. Ele organiza a construção desse templo. Isso se dá por volta do ano 1005 antes de Cristo, nesse período de monarquia unida, quando o reino estava muito próspero. Davi fez com que o reino se expandisse bastante. Davi foi um grande conquistador de reinos, conquistador para o próprio reino. Ao passo que Salomão foi um grande conquistador de mulheres, Davi foi um grande conquistador, fazendo com que o reino crescesse bastante. Isso fazia com que voltasse para o reino muitos impostos. Impostos eram colocados sobre os dominados. Isso voltava para o próprio império dominador como riqueza. Mas, enfim, o que há de diferente nesse templo de Salomão para o tabernáculo? A própria estrutura. Há uma diferença muito grande em estrutura, há uma grande diferença em ornamento, diferença que eu digo assim, vamos dizer que é um acabamento mais fino, por assim dizer. Há alguns elementos, os elementos persistem, por exemplo, a mesa dos pães continua, os elementos utilizados que compunham aquilo que o Senhor disse como objetos de culto, que para cumprir aquilo que o Senhor havia determinado, permanece. A arca da aliança no Santo dos Santos, bacia de bronze, candelabro, o altar do incenso, Santo dos Santos, o véu que fazia a separação. Essa estrutura continua. Há uma diferença que no Santo dos Santos, obviamente que é uma grande diferença, como eu disse, estrutural, está nas proporções. É tudo muito maior. É tudo muito mais alto, tudo muito mais largo. É uma estrutura fantástica. No Santo dos Santos, há 2 querubins postos ali, 4 metros e pouco de altura cada um deles. Deixa eu me certificar qual o tamanho exato deles para ficar mais fácil. O tamanho exato desses querubins, ou melhor, só para que os irmãos tenham ideia do tamanho. O templo tinha janelas elevadas, bem altas essas janelas. O pórtico de entrada, alguém pode ler para a gente 1 Reis capítulo 6, versículo 3? Isso mesmo. Isso, obrigado. O pórtico, então, tinha aproximadamente 9,1 de altura, tá? 9 metros de largura, de largura, e 4,6 de profundidade. A coluna de bronze que ficava à esquerda da entrada desse pórtico, ela chamava-se Boaz. Vamos lá em 1 Reis capítulo 7, versículo 21.
Outro abre para a gente 1 Reis capítulo 6, versículos 33 ao 35. Quem pode ler para a gente? Isso, Joás e Jaquim eram as duas colunas postas na entrada. Capítulo 6, versículos 33 a 35, vai falar sobre as portas. Alguém pode ler, por favor? Ok. Percebam a riqueza da construção. Foram talhadas imagens ali e cobertas com ouro. Qual o tamanho do templo? Vamos dar uma lidinha em 1 Reis capítulo 6, versículos 15 e 17 e 18. 1 Reis capítulo 6, versículos 15, 17 e 18. Isso, obrigado. Bom, qual o tamanho do lugar santo, do templo em si? Aproximadamente 18 metros de comprimento por 9 de largura. A mesa de ouro para os pães da propiciação, candelabros de ouro, 5 à esquerda e 5 à direita. Por que eu estou fazendo menção desses textos? Para a gente ver a riqueza que havia nesse templo. Não era algo de improviso, algo feito de qualquer maneira. Havia riqueza, empenho e trabalho bem feito. Observe, irmãos, por que esses pontos são extremamente importantes? Porque eles consideram, e ali haveria de ser, a morada de Deus. Deus habitaria no meio do seu povo, não mais em tendas, mas agora em uma casa, ok? Na entrada tinha o mar, né? Uma pia de metal, que ficava em cima de 12 touros de ouro. Esses 12 touros representavam as 12 tribos de Israel, apontava cada um para um lado. O lugar santo, ou o lugar santíssimo, o santo dos santos, né, media 9 metros, aproximadamente, e ficavam no lugar mais elevado. Como seria isso? É como se fosse aqui. Aqui seria o espaço do templo, e aqui o lugar, o santo dos santos, ficava num lugar mais elevado. Óbvio que não era essa alturinha aqui, tá, gente? Bem mais alto, e uma cortina, o véu, separando. Ali, uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, entrava o sumo sacerdote para apresentar a expiação pelos pecados dos homens. Ele se preparava para apresentar os pedidos, ou expiar os pecados dos homens, apresentar sacrifícios pelo povo. Ele se preparava, se lavando, se preocupando, se purificando, e a preocupação era tanta que amarravam um sino nele para que ele pudesse ir avisando. Está batendo o sino? Tá. Então, ele está vivo. Porque ele corria o risco de ser eliminado ali, eliminado naquele lugar. Enfim, aqui rapidamente para que os irmãos entendam a riqueza e por que um lugar tão rico dessa forma. Até aqui alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida, alguma consideração? Não?
Porque, sim, Judite. Uhum. No caso do Santo dos Santos, era o sumo sacerdote que entrava. Alguns nem dormiam no dia que antecedia, ficava se lavando. Alguns não dormiam com medo de ter sonhos impuros e quando entrasse fosse consumido. Outros passavam o tempo todo se lavando. Imagina, gente, não tinha um chuveirão na época, né? Imagina, eu com a minha mente fértil, imaginando um sacerdote se lavando dentro de uma bacia o tempo todo. Uhum. 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 É. Uhum. Tentemos imaginar a cena, gente. Era um lugar que tinha cortinas, o Santo dos Santos. Imagina querubins de 4 metros, a arca no meio, num ambiente escuro. Imagina o coração do sumo sacerdote para entrar naquele lugar. Já temeroso, porque sabia da seriedade daquilo, e entra e está ali os querubins no meio, enfim. Mas o que aquilo tudo deveria representar? Deveria representar que Deus fez morada no meio do seu povo. Vamos lá, vamos para as Escrituras, 1 Reis, capítulo 8, versículos 6, 10 e 11. 1 Reis, capítulo 8, versículos 6, 10 e 11. Alguém pode ler para a gente, por favor? Obrigado. O que tudo isso aqui deveria mostrar? Deus fez morada no seu povo, no meio do seu povo. O Senhor agora tem morada entre nós. Ao olhar para aquele templo, ao olhar para aquela morada de Deus, o que o povo deveria enxergar? Deus quer nos matar. Será que seria isso? Ao olhar para isso, o povo deveria ter muito medo de Deus. Aquele templo, meus irmãos, era o palco onde se via a maldade do homem, onde a maldade do homem se encontrava com a justiça e a misericórdia de Deus. Como assim? Era um ambiente de sacrifício. Era um ambiente onde a maldade do homem era expressa na própria agonia do ser sacrificado ali. Ao olhar, por exemplo, para um sacrifício de um animal, o homem deveria olhar e entender que aquele animal está sendo o seu substituto ali. Que há necessidade de, por causa da sua maldade, que o sangue de um animal seja derramado. Mas mostra que Deus se compadece. Ele é justo e requer o pagamento, alguém há de pagar, mas ele também usa de misericórdia, não eliminando o real devedor da dívida.
O templo, então, era o palco de encontro. Lembra de onde era o palco de encontro no princípio? Num jardim, onde não havia derramamento de sangue, onde não havia maldade, onde não havia mediador. Mas ali no jardim havia o pacto de obras. O pacto de obras requeria do homem uma obediência. Esse pacto incluía cláusulas. Quem quebra esse pacto morre. O homem quebra esse pacto, ele não é capaz de cumprir o pacto de obras. Ele não pode cumprir. Agora, nesse novo palco de encontro, qual pacto rege ou está acima ali, vigente? O pacto da graça. Por que isso é tão importante? Porque por vezes nós lemos todo o Antigo Testamento sob a ótica de um pacto de juízo. Não conseguimos separar graça, ou não conseguimos ver graça nesse contexto. Apenas definimos como graça o período do Novo Testamento. Mas eu quero que você entenda que o pacto de obras fracassou, e o Senhor então faz um novo pacto, o pacto de graça. O que vimos nas alianças com Abraão, com Noé, com Moisés, com Davi, são ministrações diferentes, que vão revelando progressivamente a dimensão desse pacto de graça. Esse pacto de graça, iniciado lá atrás, não em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a revelação total da abrangência desse pacto de graças, ao passo que ele é o próprio sacrifício, ele é o mediador nisso tudo. À luz desse pacto de graças, olhe para o templo. À luz de tudo isso, olhe e veja que o Senhor escolheu um povo para si. Ele entrou em aliança com esse povo, uma aliança, pacto de graça, unilateral. Porque o homem não pode cumprir a sua parte. No pacto de obras, ele fez bem ou fez mal? O homem cumpriu sua parte? Não. Cumpriria se o pacto de graça fosse bilateral? Falharia. O Senhor é a garantia do cumprimento desse pacto. Então, à luz desse pacto de graça, à luz desse favor do Senhor, olhe para o templo. O Senhor habitou entre nós. Era a morada, o ponto de encontro da maldade com a justiça e a misericórdia de Deus. Ao olhar para o templo, aquele povo deveria encontrar a sua própria existência. Por que existo? Quando eu olho para o templo, erguido por Salomão, isso naquela época, viu gente? Deveriam pensar, Deus veio até nós, Ele nos criou, nós somos povo dEle, apesar das muitas confusões, pecados que nós cometemos. Significa que Ele não quebra a sua aliança com seu povo. Por quê? Porque em diversos momentos, o Senhor poderia ter ou teve motivos para quebrar o pacto, se fosse um pacto bilateral. Eles deveriam olhar e enxergar a fidelidade de Deus no cumprimento da sua aliança. Deveriam encontrar o próprio motivo de sua existência. Só existimos porque o Senhor fez uma aliança. Meus irmãos, sim. Sim. Há sempre um aspecto imediato e futuro. Quando a gente lê alguma profecia, alguma promessa nesse contexto, a gente precisa enxergar qual aspecto ali é imediato, temporal, que se aplica para aquele indivíduo, naquele contexto, e qual aspecto está apontando para além dele. Por exemplo,
Davi vai ter um descendente no trono. Ok. Davi, então, pode imaginar que sempre vai ter Salomão, seus descendentes, netos e bisnetos. Mas, para sempre, perpetuamente, aponta para algo que vai além do próprio Davi. Porque descendências se perdem, você concorda? Ela pode se perder, se mistura e se perde. Agora, para ter um descendente para sempre, ou vamos usar a expressão, para ter eternamente um descendente, o que o descendente precisava ser? Eterno. Certo? Então, há aspectos que são imediatos para o cumprimento ali, para o próprio Salomão, e há aspectos que são mais amplos, que vai para além. Quando a gente compreende isso, a gente compreende que Salomão, ele arca com consequências sérias acerca de sua conduta, ele é repreendido muitas vezes, mas aquela promessa ampla, a temporal não pode cancelá-la. A momentânea, a imediata não é capaz de anulá-la, porque ela é muito mais ampla. Deu para entender? Ok. Capítulo 6. Você quer ler? Ok. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. O que o templo significava? Habitação de Deus. Então, o templo em pé ali, Deus está habitando entre nós, certo? Se não cumprisse, e de fato não cumpriu, o que aconteceu com Israel? Com o templo? Foi destruído. O povo foi levado cativo e o templo destruído. Então, para uma compreensão imediata, aquilo ali se cumpriu perfeitamente. Ele não andou, a sua descendência não andou, e o que aconteceu com o povo? Foi levado cativo, perdeu a morada de Deus. Então, para um cumprimento imediato, isso aqui aconteceu. De fato, o povo perdeu ali, vai perder futuramente, né? Quando o reino assírio vai levar o reino do norte, quando Babilônia vai levar o reino do sul. Quando há isso, a morada vem ao chão. Então, se a morada representava a habitação de Deus, Deus não está mais habitando aqui, porque a morada veio ao chão. Ok? Cumpre perfeitamente. Porque o templo, essa história está a serviço de uma história muito maior. De uma história muito maior. E que é nessa história, o que esse templo contribui? Ele aponta para algo. Ele não é a finalidade. Porque se ele é a finalidade e o templo representa isso em todo o tempo, e o templo em pé é exatamente isso, hoje nós teríamos que ter um templo assim. Não temos. Se nós não temos esse templo em pé, e Deus habita no meio do seu povo, e Ele habita, então o templo é uma parte dessa história, mas não é a finalidade da história. Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Avancemos então. Ao olhar então para o templo, o povo deveria voltar-se para Deus. O templo era um convite, volte-se para Deus. Vá encontrar-se com Ele. E qual foi a resposta de Deus? Vamos antes em 1 Reis capítulo 8, versículos 60 a 61. 60 e 61. 1 Reis 8, 60 e 61. Quem pode ler para a gente? Ok. Para que saibam que o Senhor é Deus e que Ele não há outro além dele.
O propósito do templo, meus irmãos, não era a glória do construtor, mas era para a glória do morador. Não era para olhar para o templo e dizer assim, me passa o contato do pedreiro, mestre de obras e até do engenheiro. Quem sabe se a gente esperar, né, Rosane, uns 3 meses, ele não atende a gente para fazer uma obra lá? Não. A glória não é dele. A glória é do morador. Porque o que seria do templo sem a presença de Deus, sem um morador ali? E Deus responde. A resposta de Deus. 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. Vamos lá? Exatamente. Deus, qual é a resposta de Deus para aquela obra? Ele reafirma a promessa. Deus reafirma aquilo que ele já havia dito. E Salomão, quando vai orar, fica preocupado. Se Deus de fato habitaria ali. Mesmo sendo algo tão maravilhoso, tão grande, a preocupação dele era se Deus habitaria ali. A minha pergunta é se o Senhor de fato vai morar aqui. Se o Senhor aceitaria uma morada feita por mãos de homens. Essa é a minha preocupação. É como se Salomão dissesse, não adianta nada tudo isso se o Senhor não habitar, se o Senhor não receber. E o Senhor, ao reafirmar a promessa, Ele está garantindo, não, habitarei. Habitarei. Meus irmãos, era para o povo voltar-se depressa para o Senhor. Esse era o propósito, voltem-se para o Senhor. A glória não está no templo em si, mas no morador dele, naquele que ali habita. A glória não está na própria casa, porque, como mencionamos aqui, a própria casa veio ao chão. Ela foi derrubada várias vezes. E ela não significa nada sem um morador. Onde Deus habita? Onde o Senhor habita hoje? Nós usamos uma expressão, e eu acho que eu já ouvi daqui alguém falando coração, não falou, gente? Ou eu estou ouvindo demais? Onde o Senhor habita? No nosso coração. Nós usamos o coração muitas vezes para exemplificar algo muito positivo e valioso. Então nós usamos expressões, eu te amo de todo o meu, eu estou falando do fundo do meu, eu estou sendo sincero de todo o coração. Nós colocamos muitas vezes o coração como sendo o palco principal por ser algo muito bom para Deus morar. Mas que tipo de morada é essa que a gente está dizendo que Deus mora? Quem é o nosso coração? O que diz a Escritura? Um lugar lindo, maravilhoso, coberto de ouro, de coisas lindas para Deus morar? É, gente? Não, o que a Bíblia diz sobre o coração da gente? Enganoso, corrupto, perverso, mais do que todas as coisas. Por que é interessante colocar esse ponto? Porque o Senhor não habitará no coração de ninguém por esse coração ser bom, por esse coração ser puro. Não é a causa do Senhor habitar entre nós a bondade do nosso coração, a predisposição nossa para algo positivo. O Senhor habita onde hoje? O Senhor fez morada no meio do seu povo. Como? João capítulo 1. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Cristo, Deus, habita no meio do seu povo, por meio de Cristo. Deus habita no meio do seu povo por meio de Cristo. A morada de Deus não é mais paredes, portas, portais, colunas. A morada de Deus agora é o seu povo.
Deus habita no meio do seu povo. Deus habita em cada crente ou na comunidade, ou na igreja, no corpo. Uma pergunta que requer resposta, essa. Deus habita hoje em cada crente individualmente ou no corpo da igreja? A pergunta feita, Franklin, como eu fiz, tende a fazer uma separação que não deve existir, né? Quem é a igreja? São pessoas. Deus habita no meio do seu povo, nas pessoas. Ok, gente? O pastor bem disse aqui, mencionou, e ele falou sobre até o cuidado com o próprio corpo, né, pastor? Que se tem que ter. Nós somos morada. Ou a Confissão de Fé de Westminster diz assim: o Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos que lhe pedirem, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-os pela sua graça, persuade-os e habita-os a abraçar a Jesus Cristo pela fé, e une todos os crentes a Cristo, habita neles como seu consolador e santificador. Então a pergunta é uma coisa só. A igreja é composta por pessoas. Deus então habita na comunidade, nas pessoas. O Senhor mora na igreja. Amém, irmãos? Significa que hoje nós temos o privilégio de termos um templo onde essa igreja se reúne. Mas se por algum motivo for nos proibido reunir no templo, nós nos reuniremos em qualquer lugar, e o Senhor habita nessa comunidade. E o Senhor habita nessa comunidade reunida, e quando não está reunida também. Essa comunidade, ela é viva. Amém, irmãos? Essa comunidade está espalhada. Essa comunidade é enviada todos os domingos no final. Ela é enviada a testemunhar de Cristo, a viver para a glória de Deus. É por isso que nós devemos valorizar tanto nossas reuniões, quanto nossa vida cotidiana. É por isso que a postura que se tem, a reverência que se tem numa comunidade, numa reunião, deve ser a reverência que se tem na vida também. Porque ela é vivida diante de Deus e o Senhor habita. As pessoas devem identificar isso. Não pode ser algo confuso e obscuro. O Senhor habita, é a morada de Deus. É por isso que é estranho alguém dizer que é morada de Deus, mas não faz parte da comunidade. Porque uma coisa está ligada à outra. Não faz o menor sentido. Meus irmãos, Cristo habitou entre nós. Não precisamos mais do tabernáculo, mas ele apontava para algo extremamente importante. Que Deus, por graça, habita no meio do seu povo. Que o Senhor vem até nós, que Ele se compadece de nós. Apontava para um reino muito maior que o reino de Salomão e de Davi, para um reino eterno. Salomão e Davi foram mediadores em alguns momentos, mas mediadores falhos. Apontava para uma administração definitiva do pacto da graça, que é Cristo, mediador perfeito e eterno. Apontava para um reino, apontava para o pacto, apontava para o mediador. Meus irmãos, o Senhor vem até nós. Como Ele pode habitar entre nós? Se há entre nós ainda pecado, se ainda pecamos, se ainda estamos em processo de santificação, por que o Senhor vem habitar entre nós? Não vem por mérito algum. A ideia de desconstruir um coração bom é mostrar que o Senhor vem por graça. Não há nenhum mérito. Não há que, portanto, dizer que somos filhos do rei, que vamos comer o melhor dessa terra e que a gente não admite coisa alguma porque nós somos especiais. O Senhor veio habitar em nós por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o perfeito.
que cumpre aquilo que nós não poderíamos cumprir. E agora Ele habita em nosso meio por graça. O Senhor habita em nós por graça. Você é templo do Espírito Santo por graça, por favor, por misericórdia. E que privilégio saber que o Santo agora não está atrás de uma cortina e nós do outro lado. Que privilégio saber que Ele habita entre nós e que nós podemos chegar, nas palavras do escritor aos Hebreus, confiadamente junto ao trono da graça. Não há mais separação. Nós somos a morada de Deus. O Senhor veio até nós, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. A sua glória nos foi manifestada. E muito maior do que todas as coisas que os homens do Antigo Testamento viram. Porque Cristo é maior do que todos os mediadores. Cristo é maior do que todas as manifestações de glória sobrenatural do Antigo Testamento. É por isso que o escritor aos Hebreus vai falar, colocar Cristo acima de tudo, todos os outros meios. Cristo é o ápice. Ele falou por diversas maneiras, de diversas formas antigamente, mas agora Cristo é o ápice, de forma que Cristo é tudo para nós, e que nós não devemos olhar para trás e lamentar não ter vivido nada disso. Nós não devemos olhar e lamentar, poxa, eu queria muito ter sentido como é atravessar o Mar Vermelho, nunca vivi essa experiência. Mas para quê? Por curiosidade. Ou não, para viver aquele momento mágico ali com Deus. Você vive momentos mais especiais, porque tudo que precisamos saber de Deus não está no Mar Vermelho. Tem seu ápice em Cristo, embora todas as coisas contribuem para chegar no ápice. Amém, irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Uhum. Pensando sobre aquela expressão que a gente ora e a Bíblia diz sobre ser cheio do Espírito Santo. Aí estou pensando como associar, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo com essa morada. Eu consigo associar a mesma coisa, ser cheio do Espírito, ou eu orar e falar, Deus me enche do Espírito. Como que eu associo com essa morada? Ok. Quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, o que a gente tem em mente, primeiramente, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito Santo evidente em sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Ok? É ter o fruto do Espírito Santo perceptível em sua vida. Então, é preciso avaliar se há amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, enfim. É preciso avaliar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Alguém que não é morada do Espírito Santo pode ser cheio do Espírito Santo? Não. Então há relação direta entre uma coisa e outra? Sim. Só pode ser cheio do Espírito Santo se alguém é necessariamente morada do Espírito Santo. Agora, todo mundo que é morada do Espírito Santo necessariamente é cheio do Espírito Santo? Aí a gente precisa pensar, todos os crentes estão em níveis de igualdade quanto ao fruto do Espírito Santo? Não. Então a gente pode ter gente que é morada do Espírito Santo, mas que está crescendo em santidade. E isso também é ser cheio do Espírito Santo. Ainda que não tenha maturidade suficiente, ainda que continue lutando contra alguns pecados que já deveria ter vencido. Isso, o salvo é morada. Essa associação eu estou tentando assim, enquanto estava falando, pensando nessa parte do Espírito Santo. Por exemplo, essa morada é fato. Isso. Eu sou morada de Deus. Agora, Ok. esse cheio do Espírito, então, não é o quanto eu sou morada de Deus. Não. Porque o fruto do Espírito você vai desenvolvendo à medida que você vai crescendo em santidade. Entende? Quantos anos já servindo a Cristo? 20. Você é mais maduro, cresceu em santidade do que há 20 anos atrás? Sim.
Agora, há 20 anos atrás, Deus não havia te chamado e você não era morada? Sim, eu era morada. Só que eu estava crescendo, eu estava desenvolvendo, eu estava buscando ser cheio do Espírito Santo. E espero que daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, quando fizer essa pergunta para você, você diga novamente: hoje eu estou mais cheio do Espírito Santo do que há 20, do que há 40 anos atrás. Mas lembre-se, há 40 anos atrás você se tornou morada do Espírito Santo. Ok? Oi? Não entendi, Thalita, está longe. Fala um pouquinho mais alto. Como assim? Eu não vou fazer nem mais uma pergunta, Thalita, senão em casa eu fico sem almoço hoje. Eu não vou perguntar nem mais uma coisa. Eu não entendi o que você quis dizer, filha. Ah, ok. Aham. Exatamente, porque se você levar literalmente, você vai, então eu vou extinguir o Espírito Santo. Pá, matei. Não, não é. Então não é retirar o Espírito Santo, mas é tornar menos evidente, Thalita. Ok? Deu para entender, Reginaldo? Conseguiu fazer a ligação com o que ela falou? Ok. Exato, ele pede para tornar, trazer alegria. Exatamente. E Deus? Exatamente. Isso não vai fazer com que mude aquilo que ele já fez em você quanto a aplicação da santidade, a convicção de pecado, a conversão, ok? Mas quanto mais você se relaciona com ele, mais você vai crescendo e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Uhum. É. Se a gente se incomoda quando o pastor chama para uma conversa desagradável, quando o conselho chama para uma conversa, para apontar alguma coisa que a gente precisa corrigir, imagina o Espírito Santo falando que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele seria cancelado, Franklin. Certamente. Ele seria chamado de intolerante. Amém, irmãos? Mais alguém para a gente encerrar? Sim, Judite. Davi pediu: torna a dar-me a alegria. Não. Sabe uma coisa, Judite, que eu penso com relação a pedir a Deus? É errado pedir a Deus? Olha como a Bíblia diz: entra para o quarto, fala com teu pai, que está em secreto, e ele, enfim. A oração é relacionamento. E é íntimo, ou seja, é sincero. Na oração eu posso falar com o Senhor. Senhor, minha situação é essa. É uma oração privada, é íntima. É um momento onde a gente chega perto do Pai para falar com Ele. Agora, se Ele vai atender ou não, para a gente, a oração já fez seu principal propósito se cumprir, que é me levar a me curvar diante de Deus. Ok? Então continua, pode pedir à vontade. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Sim, Franklin. Seu Adalmo também. Uhum. 8, 9 e 10. Uhum. Exatamente. E a ideia ali, Franklin, é que não precisa ficar agarrado ao judaísmo, não precisa hoje tentar judaizar a igreja, não precisa a gente querer dar um pulinho em Israel, encostar no muro para sentir uma coisa diferente. Cristo é o cumprimento e nele temos tudo.
A gente não precisa dessas coisas que se passaram, que se cumpriram em Cristo. Cumpre ressaltar isso. Essas coisas não são desnecessárias, tampouco inúteis. Elas se cumprem em Cristo e apontavam para algo. Mas agora temos o ápice, que é Cristo. E não precisamos mais. Senhor Adalmo. Uhum. Uhum. Morada. Uhum. Uhum. Verdade. Uhum. Exatamente. Bem lembrado. Exatamente. Sim, Franklin. Cuidado que depois de mais uma pergunta no futebol a gente acerta. Já acertou. Uhum. 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 Ok. O interessante que a gente destacar, Frank, e eu acho muito interessante a gente ressaltar isso sempre. A nossa obra, a obra de salvação operada em nós, ela é uma obra trinitária. Ela é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele aplica aquele chamado de forma irresistível ao coração daquele que previamente foi eleito desde a eternidade. Aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Então, é uma obra trinitária. O Espírito Santo, ele não está trabalhando a parte do Pai e do Filho, mas em cooperação com essa obra trinitária. O Espírito Santo não está salvando as pessoas por ele. Ele está cumprindo o seu papel de aplicar esse chamado ao coração do eleito. E, de fato, nessa obra, nessa morada de Deus, que é a igreja, cada crente é um tijolo dessa edificação. E o Espírito Santo vai chamando de forma irresistível aqueles que de antemão foram eleitos, salvos, e ele chama eficazmente. Ok? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com o nosso Deus, agradecê-lo por esse grande privilégio. Eu quero pedir que a Estela nos conduza nessa oração. Estela, agradecendo ao Senhor, por gentileza. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Tenhamos todos um bom domingo.